Então, segunda parte da sessão de julgamento, do dia 1º, período da tarde. O item 20, então, já deu para discutir, vamos concluir. Doutor Cleberson, por favor. Então, o voto da doutora Andréia é no sentido de provimento total ao recurso, porque as competências remanescentes, 12 de 2000 a 4 de 2002, elas estariam também fulminadas pela decadência. Isso, né, doutor André? Considerando a ciência de 7/11/2007. Isso. E o critério, a existência de pagamento antecipado. Correto. 150 para o 4, tá? Então, eu, conforme eu já expus, em relação a esse deslocamento do termo de ciência do lançamento, quando ele se aperfeiçoou, esse deslocamento para a ciência da diligência ou desse relatório complementar, eu sempre defendi que isso tem que ser analisado caso a caso. Inclusive, eu estava recordando que eu até já falei aqui para o colegiado, em algum momento, que quando eu cheguei no CAF, antes da Zelote, que tinha uma outra estrutura, e eu me deparei exatamente com o entendimento da turma, que era, tem relatório complementar, tem solicitação de diligência, então se desloca o termo de ciência, e a decadência conta naquele momento. E eu levantei a questão, eu disse, não é bem assim, tem que analisar caso a caso. Nem sempre... Assim, nesse caso eu entendo que teve, né, o aperfeiçoamento, não é esse caso. Então, analisar caso a caso. Mas assim, doutor André, é preciso que tenha bem explicado caso a caso, porque não basta ter só o relatório fiscal. Diferentemente do seu ponto de vista, olhando o que a fiscalização se pronuncia, o que ela se manifesta, os assuntos, ela não promove nenhuma complementação de motivação ou agravamento da exigência. O que ela faz é retificar o débito, propor a retificação do débito, seja porque ela não incluiu algum recolhimento ou parcelamento, seja porque a base de cálculo que ela indicou, que integra o documento original, ela está maior. Então, foi isso que a fiscalização fez. E essas retificações de base de cálculo, inclusão de recolhimentos, de pagamentos, esses aspectos, essas reduções, nada mais são do que a própria ideia do contencioso administrativo, que é modificar o lançamento de uma forma, reduzindo o valor de uma forma que se aproxime da verdade material. Então, não se trata de vício no lançamento que não se aperfeiçoa, se trata exatamente do contencioso. Esse termo, relatório complementar no presente processo, ele é equivocado. Ele devia ser uma resposta a uma diligência. Mas se utilizava no passado muito, né? Principalmente na Previdência. Veja que, há muito tempo, há alguns anos, com a Receita Federal, com a unificação, não se utiliza mais esse termo de relatório complementar, a menos que relatório complementar se refira ao agravamento da exigência. Aí sim, está correto. Mantido a ciência em 13/9/2006, mantida a ciência em 13/9/2006, quando se aperfeiçoou, eu vou considerar que a antecipação de pagamento apenas da parte de segurados. Não há prova dos autos da antecipação de pagamento da parte patronal. E se observar o débito, me parece que a maior parte do débito é de terceiros ainda, contribuição de terceiros. Correto. O que me faz ainda dar mais razão no meu raciocínio
no sentido de que não houve a figura da antecipação do pagamento. Pelo Simples, com certeza, não haveria, porque o Simples está dispensado. Mesmo que se considerasse o que é recolhido em DAS, seria a parte patronal previdenciária. Ainda que parte patronal previdenciária, também entendo que não se pode considerar como antecipação de pagamento. Pode-se considerar a discussão como aproveitamento de recolhimento. Mas antecipação de pagamento é algo bem específico que o contribuinte ele antecipa o que ele deveria, o tributo devido em relação àquele fato gerador. E ele não antecipou, porque recolher pelo Simples não é a mesma coisa que recolher pela fonte de pagamento. Por todos esses motivos, então, meu voto é, se eu não estou enganado, dar provimento parcial para reconhecer a decadência até 8 de 2001, exclusivamente em relação à parte dos segurados. Sem som. Fiquei sem som? Não. Tive a impressão que a doutora Miriam falou algo. Doutor André, desculpe só. Agora me ocorreu. Não tem lançamento segurados, ele foi totalmente apropriado, salvo engano. Eu vi alguns segurados, porque tem vários DADs aqui, presidente, eu não sei se eu posso estar enganado. Eu só queria fazer uma segunda, só um complemento que me ocorreu agora. Na verdade, tinha me ocorrido antes, mas estava me esquecendo. O contribuinte, ele não alegou outros fundamentos aqui foi apenas a nulidade, né, e decadência. Então, está bem, não tem nenhum outro fundamento a ser analisado, né? Sobre segurado não, Cleberson. Olhei aqui agora. O que ele considera dedução já foi apurado, apropriado, não tem lançamento segurado. Deixa eu só ver aqui então, deixa eu ver aqui um DAD desses aqui, presidente. Vai na página. Tem a competência 7 de 2000. É decadente. Ela está decadente total, né? Essa DRJ já derrubou. Eu tinha visto aqui de 2001, se eu me enganei, acho que eu me enganei. Aqui. Não tem não, olhei aqui agora. Eu li a partir de 1200, que seria a decadência. Tá. Eu estou vendo aqui, 7, o 2001, a maioria é terceiros, né? Terceiros, que nem eu falei. SAT. Tá. Não, verdade. Então, eu na hora de... Rapidamente, eu me confundi, devo ter me baseado numa competência de 2000, né? Então, não teria nada decadente, né? Além do que a DRJ já concedeu. Não, tem. A 13 de 2000. Já mudou, presidente? Não, mudei não, É porque a decadência, a 13 de 2000, a DRJ considerou a 12 e a 13 de 2000. Não, mas a 13 de 2000 não tem segurados? Mas não, entende que é a regra do 173? É porque a DRJ aplicou 173, ok? Mas ela considerou que 13 de 2000 não estava decaído. E eu entendo que está. Porque o vencimento da obrigação na 13 de 2000 é em 20 de dezembro de 2000. Então, eu discordo da DRJ só em relação a 13 de 2000. Tá, então seria a contribuição dos segurados 13 de 2000. Não, toda 13 de 2000. Tá, toda 13 de 2000. Então, o nosso, assim, pelo que eu estou entendendo, você está entendendo como a DRJ já declarou até a 1100, cabe agora só a 13 de 2000. Até 11 de 2000, a DRJ já declarou decadente. Certo? Foi. Então, dá para o parcial consultar para declarar a decadência da competência 13 de 2000. Só essa. Sim, a 13 de 2000 tem aqui, realmente, tem segurados em empresa aqui. Não, desculpe.
Tem SAT e terceiros. É. SAT e terceiros. Então, SAT e terceiros. Como é regra do 173, independe de antecipação de pagamento. Uhum. Então, parece que é isso mesmo, 13.2000. Isso. Mas a DRJ manteve 12.2000 e 13.2000, é isso? Por isso. Sim, Tá. a 12 eu concordo, a 13 não. É. Ela fala, Ok. a DJ afirma que o vencimento da 13 é em janeiro do ano seguinte. Não é. É no dia 20. Ok. Então, Kleber, se o seu voto é para declarar a decadência até da 13, né? É, de uma única competência, 13/2000. No mérito não tem muito o que analisar, não, né? O argumento dele foi só decadência, né? Pois é, eu fui aqui ver, pareceu que não há argumento de mérito. Ele fala nulidade por falta de motivação, mas isso não tem, né? Não, já foi abordada essa parte. Isso a Andréia falou que preliminar, ela rejeita preliminar. Tá. Então rejeita. Tem uma questão de bis in idem, desculpa, mas acho que seria uma questão de preclusão, né? Porque ele não arguiu isso. Rejeitar a preliminar e dar provimento parcial consultário para declarar a decadência da competência 13/2000, né, Cleberson? Esse é o seu voto, então. Raide. Eu vou divergir, tanto da doutora Andréa quanto do doutor Cleverson. Concordo com o doutor Cleverson da perfectibilização do lançamento, né? Que o relatório complementar neste processo, esse caso concreto, não se trata de um relatório complementar de falta de descrição, alteração do critério jurídico, não houve isso, foi apenas um esclarecimento para julgamento da DRJ. No entanto, em relação ao princípio de recolhimento, eu entendo ser aproveitável, como já discutimos inúmeras vezes em outros casos. Portanto, eu voto para dar provimento parcial, declarar a decadência até a competência agosto de 2001. Agosto não. Agosto sim, setembro, até agosto. É agosto. Tá? Tomando com base a ciência do relatório fiscal original, que foi em setembro de 2006, né? Tá certo, é agosto mesmo. Pinheiro. Com a divergência do Dr. Cleberson. Peraí. Andréia, Cleberson, Pinheiro, Raide. Ok. Rodrigo. Com a divergência do Dr. Cleberson. Matheus. Eu estou concordando com a relatora, eu entendo que deve ser considerada a ciência do relatório fiscal complementar, que, pelo meu entendimento, acabou aperfeiçoando o lançamento, introduzindo uma nova motivação. Então, eu concordo com a relatora e houve recolhimento antecipado nos termos também que disposto pela relatora. Eu vou interromper a votação só um minuto para eu ponderar uma coisa aqui que eu pensei agora. É só agora que me veio a cabeça. Imagine que a data que a DRJ pegasse o processo para julgar já tivesse a súmula do STF, a 8. As dúvidas que ela não ia nem ter dúvida. Ela já ia julgar direto. Então, como é que eu vou afirmar que esse relatório complementar aperfeiçoou o lançamento? Só para pensar. É porque eu justifico aqui com base no procedimento de diligência. Né? Inclusive aqui nos últimos parágrafos da página 176 e o início da 177, fica bem claro para mim que havia uma dúvida, inclusive, da demonstração da base de cálculo. E que essa dúvida só foi sanada com o relatório fiscal complementar. Então, por isso que eu entendo que a motivação a que se deve considerar é essa motivação proporcionada por essa conversão. Ok. André. Para a divergência do Dr. Kleber. Eu também. Então, por unanimidade, é rejeitar a preliminar. Ponto. Eu vou pôr junto. Como é que eu vou pôr agora?
Vou pôr tudo junto. Acordo do desmento colegiado para unanimidade ajudar a preliminar e dar provimento parcial por maioria de votos. Dar provimento parcial voluntário para declarar a decadência da competência 13. Vencidos os conselheiros Andréia e Matheus, que davam provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Raide, que dava provimento parcial em maior extensão para declarar a decadência até a competência 8 de 2001. Designado para redigir o voto vencedor, algum voluntário? Eu não posso. Tem que ser eu, Rodrigo. Posso. Quem? Rodrigo? Está valendo mais agora. Viu? É você, né? O vencedor, o conselheiro. Você quer fazer, Rodrigo? Eu quero Sim, ok. Então, o conselheiro Rodrigo. Ok. O próximo é o 21, Matheus. Eu coloquei na pasta o voto ajustado, que me ocorreu uma questão quando fui lê-lo. Então peço que considerem a versão lá consta mais recente. Então, item 21, refirma a Sociedade Anônima Equipamentos Industriais, final 2007, 91. É um processo que ele estava retornando da conversão de julgamento em diligência, presidente. E eu vou resumir aqui o que consta na introdução, no relatório e no voto. Então, trata-se de notificação de lançamento de débito, de crédito previdenciário relativo às contribuições devidas pela empresa, correspondente à parte da empresa de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, destinados a outras entidades, referente ao período de 1 de 99 a 9 de 2005. Também está inclusa a contribuição sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, relativo ao período 1 de 99 a 9 de 2005. Na mesma ação fiscal foram lavrados os demais documentos, né? Aqui eu cito, acompanha a NFLD os seguintes relatórios, também cito. A empresa fiscalizada apresentou defesa através do seu procurador, alegando em síntese o que se relata a seguir. Aqui eu transcrevo os principais argumentos da empresa. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente. Cito aqui os principais fundamentos utilizados pela decisão proferida pela DRJ, contribuinte inconformado, interpôs recurso voluntário, apresentando em síntese os seguintes argumentos, a lei de requerer juntados os documentos anexos. A refrima, por absoluta falta de recursos em razão da queda de suas atividades, foi obrigada a rescindir contrato com seus funcionários, entregar sua sede, por isso, encaminhar toda a sua documentação pertinente à sua vida empresarial para o Rio Grande do Sul e Sapucaia do Sul, onde todos os livros e documentos se encontram. Foi por absoluto estado de necessidade, força maior, inevitável desativar a sede da empresa, não tendo nenhum sentido, a mesmo por falta de condições, manter um local só para guardar livros e atender a burocracia oficial. O INSS tinha, agora a Receita Federal tem jurisdição nacional e poderia fiscalizar os livros da recorrente no Rio Grande do Sul. A lógica dos fatos mostra que não há razão para que se tivesse a quase totalidade dos recolhimentos e fosse apenas faltar 3 competências em um período fiscalizado de 7 anos. Assim, acreditando que as autoridades julgadoras compreenderiam que o fato imputado à recorrente encontra-se
encontrava justificativa legal na força maior, não se justificando pela licitação da mesma, por intolerância e impaciência, não permitindo que a recorrente tivesse maior prazo para uma busca em seus documentos, que já se encontravam em Sapucaia do Sul. Ao que parece, tratavam somente de diferentes salários de educação, que foram recolhidos em guias separados, mas não havia falta de recolhimento. Na verdade, os relatórios discriminativos são tão complexos e de linguagem cifrada que tornam difícil uma compreensão para a defesa. De outra parte, na recuperação judicial não são exigíveis multas por infrações formais, assim o auto é insubsistente, pedindo a mais elevada vênia, entende a recorrente que a decisão não se compadece com os melhores princípios. Efetivamente, com o tempo decorrido desde o auto de infração e impugnação, a recorrente localizou os comprovantes alegados pagamentos, pelo que junta cópia com as razões deste recurso, exatamente para eliminar litígios que os tribunais administrativos têm flexibilidade, não encontram para os melhores princípios processuais a alegação de que a prova só pode ser juntada na impugnação, não se pode sacrificar o direito da recorrente. Isso posto, pede que seja dado provimento ao recurso. Em sessão realizada no dia 9 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por meio da resolução, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de que a atribuinte fosse intimada para apresentar em prazo não inferior a 30 dias cópia do documento que comprovasse a existência de convênio para recolhimento direto do salário educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação em relação ao período objeto do lançamento em epígrafe. A intimação da resolução foi enviada aos corresponsáveis imputados na notificação, eis que a CNPJ está em situação baixada por inaptidão, sendo que apenas um representante de um dos interessados se manifestou, informando que não teria condições de atender a determinação da Receita Federal, que eu transcrevo. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação, julgamento, recurso voluntário, nova apresentação de contrarrazões. Bom, o recurso ele é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade previstos no decreto. Portanto, tomo conhecimento, mérito. A recorrente, em suma, repete em grande parte os argumentos lançados em sua impugnação, no sentido de que recolheu todos os encargos previdenciários, sendo que, em razão do encerramento das atividades na capital de Manaus, os livros e documentos fiscais foram encaminhados para a cidade de Sapucaia do Sul, estado do Rio Grande do Sul, onde se encontram. Assim, quando o procedimento de fiscalização, os documentos já haviam sido encaminhados para Sapucaia do Sul, em razão do pedido de recuperação judicial da Recrusul S.A., que é a recorrente subsidiária integral dessa. Diante desse contexto, afirma que a auditora fiscal provavelmente encontrou dificuldade de fazer a reconciliação dos elementos que ainda estavam na capital de Manaus, já prontos para serem encaminhados a Sapucaia do Sul. Afirma ainda que no processo de recuperação judicial foi incluída a recorrente, também alega que na recuperação judicial não são exigíveis multas por infrações formais. Para além do exposto, afirma que localizou os comprovantes alegados pagamentos, motivo pelo qual requer ser juntado em complemento às razões de seu apelo à recursão. Pois bem, inicialmente cabe pontuar que é de responsabilidade da empresa manter à disposição da fiscalização os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias. Ademais, cabe destacar que a legislação não traz tratamento diferenciado às empresas de recuperação judicial, cito o artigo 394 da Instrução Normativa SRP número 3. Tem-se, pois, que o fato de a empresa se encontrar em processo de recuperação judicial não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária que recai sobre o seu patrimônio. E ainda, ao contrário do que sustenta a recorrente, a multa fiscal decorre de disposição expressa de lei, não havendo norma que a dispense no caso de empresas em regime de concordato de recuperação judicial, conforme preconizado na súmula 250 do STJ. Ademais, conforme muito bem pontuado pela decisão de Pisa, presente na FLD, juntamente com os relatórios que integram, identifica perfeitamente o fato gerador, sujeito passivo, bem como matéria tributável, tendo respeitado o artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em incompreensibilidade. Para além do exposto, a recorrente, em seu apelo recursal, requeriu juntados documentos de folha 153 a 202, que verificam serem documentos de arrecadação de salário e educação, na qual consta como cedente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e dizem respeito às competências que são objeto do presente lançamento. No RDA, bem como no RADA, em uma análise inicial, não constatei a existência de valores coincidentes, que se torna tarefa difícil, tendo visto que o lançamento
terceiros, como se sabe, abrange não apenas o salário de educação, mas também as demais contribuições entregantes de outras entidades em fundo. É por esse motivo que, em sessão realizada no dia 9 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por meio da resolução, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de que a contribuinte fosse intimada para apresentar, em prazo não inferior a 30 dias, cópia do documento que comprovasse a licença de convênio para recolhimento direto do salário de educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação em relação ao período objeto do lançamento em epígrafe. A intimação da resolução do CAF foi enviada aos corresponsáveis, tendo sido informado por apenas de uns representantes que não teria condições de atender a determinação da Receita Federal, embora a recorrente alegue veemente que realizou o pagamento das contribuições sociais exigidas. Constato que, pela análise do RDA e do RADA, os valores constantes nas GPR de folha 103 e 104 já foram apropriados ao lançamento nas respectivas competências de 1 de 99 e 4 de 99, e sobre os documentos de folha 153 a 202, que verifiquem serem documentos de arrecadação de salário de educação, o recorrente, mesmo após a conversão do julgamento em diligência, não logrou êxito em comprovar a essência de convênio para recolhimento direto do salário de educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Cabe esclarecer que o RDA relaciona por estabelecimento e por competências parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo, quando for o caso, por valores tenham sido objeto de notificações anteriores. O RADA demonstra, por sua vez, como os documentos apresentados pelo contribuinte ou apurados em ação fiscal foram apropriados. Nesses termos, pode destacar que a fiscalização já considerou os valores pagos pelo contribuinte quando do lançamento, sendo que o crédito tributário em questão diz respeito à diferença entre o montante apurado e o recolhido, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência de convênio para recolhimento direto do salário de educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Caberia recorrente fazer a prova dos fatos alegados, não tendo se desincumbido deste ônus. Simples alegações acompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados. Para além do exposto, embora não tenha sido arguido pelo contribuinte, entende ser necessário verificar de ofício a eventual ocorrência de decadência do lançamento do crédito tributário. Pois bem, aqui eu esclareço que houve julgamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inconstitucional o prazo de 10 anos, então deve-se observar o previsto no CTN. No caso dos autos, trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito de crédito previdenciário, a Seguridade Social correspondente à parte da empresa, o financiamento dos benefícios concedidos em razão de grau de incidência de capacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e os destinados a outras entidades, referente ao período de 1 de 99 a 9 de 2005. Também está inclusa na notificação a contribuição incidente sobre os valores pagos a contribuintes individuais, 1 de 99 a 9 de 2005. Para aplicar o entendimento do STJ, o caso em questão, que está diante de contribuições previdenciárias, é de extrema relevância a constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, que o influencia decisivamente na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, parágrafo 4, ou pelo artigo 173, inciso 1º, âmbito do CTN. Cabe pontuar ainda que, para fim de aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado, recolhimento ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador, a que se referia a autuação, mesmo que não tenha sido incluído na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rúbrica especificadamente exigida no auto de infração, súmula CARF 99. Nesse sentido, entendo que deve-se aplicar o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, uma vez que verificado que o lançamento se refere ao descumprimento de obrigação tributária principal e que houve o pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, eis que se trata de lançamento originário de divergência entre os valores declarados em GFIP e os que deveriam ser recolhidos em GPS, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou simulação não comprovada, ao meu ver, na hipótese. Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 25 de 8 de 2006, conforme consta na folha 102, a NFLD se refere à parte da empresa que deixou de ser recolhida, sendo do período, e a NFLD se refere-se ao período, vou colocar aqui, ao período de 1 de 99 a 9 de 2005, originados de divergência entre os valores declarados em GFIP e os que deveriam ser recolhidos em GPS,
não havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, verifique que as competências lançadas até julho de 2001 não poderiam originar lançamento, eis que extintas pelo Instituto de Decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Ante o exposto, o conhecer do recurso voluntário para no mérito dar-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a decadência das competências lançadas até julho de 2001. Cleberson? Acompanho. Acompanho. Quero. Acompanho. 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 André? Acompanho. Por unanimidade de votos, está provimento para o recurso voluntário para declarar a competência até a competência, para declarar a decadência até a competência 7 de 2001. 22. Item 22, Atigel Frutas Congeladas, Atibaia Limitada, final 2007, 51. Consoante o relatório fiscal que acompanha a NFLD, lavrado em 22 de 11 de 2007, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do crédito tributário relativo às contribuições sociais que tratam o artigo 22, inciso 1º e 2º, e o artigo 94 da Lei 8.212, incidente sobre importâncias pagas pela empresa Atigel, relativo aos segurados empregados contribuintes individuais no período de junho de 2005 a dezembro de 2005, inclusive 13º salário. Acrescento o mesmo relatório que os fatos geradores em qualquer das contribuições lançadas são constituídos por valores pagos pela empresa a título de remunerações para os trabalhadores acima referidos, e tais valores foram extraídos das guias de recolhimento de fundo de garantia e informações da Previdência, GFIP. O contribuinte impugnou o procedimento fiscal por meio do expediente anexado, qual alega-se em síntese. Aqui eu trago as alegações do contribuinte. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário, que eu transcrevo a emenda. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, que resumidamente são, aqui eu transcrevo. Em seguida, os autos foram remetidos a esse conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve apresentação de contra-razões ao relatório. Passa ao voto, juízo de admissibilidade. O recurso voluntário ele é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Preliminares. A primeira, local de verificação da falta. Preliminarmente, o recorrente alega nulidade do lançamento sob o fundamento de que a NFLD fora lavrada fora do estabelecimento da empresa autuada, em desrespeito ao artigo 10 do decreto 70.235/72. Contudo, entendo que não lhe assiste razão. Cito aqui que o artigo 10 do decreto preleciona que o auto de fração será lavrado no local de verificação da falta. O local de verificação da falta não significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pelo agente fiscal. A proposta da questão já encontra simulada, né, súmula CARF 6, que é a legítima lavratura do auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Dessa forma, rejeito preliminar arguido pelo recorrente. A segunda preliminar, ausência de motivação, cerceamento do direito de defesa. O recorrente também alega a ausência de motivação do lançamento, que teria cerceado seu direito de defesa. Aqui eu faço uma breve introdução acerca do artigo 142 do CTN. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente, estando isso da exigência empírica, não havendo que falar em prejuízo à ampla defesa. Conforme consta no relatório fiscal, os valores que serviram de base de cálculo do lançamento foram extraídos das GFIPs. Quer dizer, correspondem aos valores confessados pelo próprio contribuinte em atendimento ao comando contido no inciso 4º do artigo 32 da Lei 8.212. Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir das GFIP do contribuinte, elaborados sob seu domínio e responsabilidade, confeccionados sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de
que não existiriam provas, mas apenas suposições no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados. Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais que disciplinam o lançamento, tendo que não há que se falar em prejuízo à ampla defesa. Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, é dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento. O lançamento ele seguiu o artigo 142 do CTN. A ação fiscal foi conduzida por servidor competente, houve o prazo legal para apresentação de defesa, então rejeito a preliminar levantado pelo recorrente. A questão de mérito, passa ao mérito, item 3, em relação ao mérito da questão posta, o recorrente apenas se insurge quanto à utilização da taxa Selic, bem como acerca da desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada. Aqui eu falo sobre a inconstitucionalidade da taxa Selic, cito a súmula CAF número 2, e também a súmula CAF número 4, no sentido de que é possível sim a utilização da taxa Selic. Então, estou afastando essa pretensão recursada do contribuinte. E sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, cito novamente a súmula CAF número 2, no sentido de que não compete o Conselho a apreciação dessa questão. Enfrentadas as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso, determinando por força do artigo 106, segundo a linha C do CTN, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na portaria PGFN, Receita Federal 14 de 2009, o qual lastreou o artigo 476 da Instrução Normativa. Isso porque, em face do disposto no artigo 57 da Lei 11.941, a aplicação da penalidade mais benéfica deve observar o regramento a ser tratado em portaria, mais benéfico para o sujeito passivo. Traz a orientação mais recente desse Conselho, aqui o a súmula CAF 119, então voto no sentido de determinar por força do artigo 106, segundo a linha C do CTN, do CTN, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na portaria conjunta e mais benéfico para o sujeito passivo. Então, meu voto é por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e no mérito dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta, se mais benéfico para o sujeito passivo. Cléberson. Acompanho. 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 André? Acompanho. Então, com os membros, por unanimidade, rejeitados as plenárias no mérito da provimento parcial e costumário para determinar o recálculo da multa nos termos da portaria, se mais benéfico. O próximo, 23, doutor Piero. 23, vamos a ele. É um processo da Prefeitura Municipal de São Domingos. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ Salvador, que julgou procedente o lançamento veiculado numa notificação fiscal de lançamento de débito, envolvendo as competências 9/2003 a 3/2006, cientificada em 28/7/2006. Daí eu transcrevo o relatório fiscal. Sobre a impugnação, em síntese, alega que o débito foi parcelado por meio do termo de parcelamento de dívida número tal. O julgamento é convertido em renda, convertido em diligência pela DRJ. É emitido, inicialmente essa defesa é tida por intempestiva, eles emitem despachos, até que se conclui que, na verdade, houve impugnação, mas ainda assim é emitido um despacho decisório. Transcrevo as emendas do acórdão da DRJ, é interposto o recurso, e as razões recursais se centram na questão do parcelamento, de que a cobrança não deve proceder, uma vez que o município, em razão de alguns valores declarados a menor, já havia realizado, juntamente à Secretaria da Receita Previdenciária, o parcelamento. A admissibilidade preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, parcelamento. As razões recursais reiteram o argumento de haver parcelamento impeditivo ao lançamento,
consubstanciado no termo de parcelamento, dívida fiscal número tal, a parcelar a LDC número 35 milhões e alguma coisa. Competências 9/2003 a 5/2006. O argumento não prospera, eis que a ação fiscal que gerou a presente NFLD e a NFLD número tal, foram duas, e embora o parcelamento não tenha sido considerado quando do lançamento dessas duas NFLDs, ele não afetou a presente NFLD, mas a outra, conforme atestam os despachos. Eu cito o número dos despachos e as folhas nas quais ele se encontra. Transcrevo um trecho do primeiro despacho, transcrevo um trecho do segundo despacho. Essa situação foi invocada pelo voto condutor do acórdão de impugnação como fundamento da conclusão pela procedência do lançamento, não tendo as razões recursais demonstrado qualquer inconsistência em tais constatações. Note-se que a própria argumentação da recorrente revela que o parcelamento decorre do reconhecimento de valores declarados a menor. E o presente lançamento versa justamente sobre os valores declarados em GFIP, especificamente o levantamento FDG, folha de pagamento, declarada em GFIP, classificada como declarado em GFIP, com redução de multa / órgão público. Então, foi feito o reconhecimento da LDC justamente na outra NFLD, que era o que transbordava ao declarado em GFIP. Logo, o acórdão de impugnação não merece reforma, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cleberson. Eu só fiquei... essas datas, 17 de março de 2008, 17 de abril de 2008, da interposição do recurso voluntário, né? Ela não ultrapassa os 30 dias? Ou é final de semana? Qual é a data exatamente? O senhor está falando, Topiero, ou não? Eu fechei o microfone, eu estava falando. Ah, tá. Desculpe. Bom, eles são dias da semana. Vamos ver aqui. Pega a Semana Santa, algo do tipo. Tem que abrir agora os feriados. Mas pelo calendário do Windows, são dias da semana. Agora eu tenho que abrir aquela portaria do Ministério do Planejamento que dá as datas de feriados. Só um instante. Tá. Eu tenho aqui no meu processo, eu vou procurar. Eu tenho aqui no meu computador, eu vou procurar. Eu falei isso, doutor Pedro, porque quando tem esses detalhes, o senhor sempre coloca no seu voto, né? Sim, eu devo ter ido atrás, porque eu sempre costumo colocar. Isso, aí, como não tinha nada, me chamou a atenção.
É que a doutora Miriam não quer que eu coloque isso, porque ela diz que prolonga muito a leitura do voto e tudo, então eu suprimi, simplesmente coloquei aquela parte geral. Você pode colocar, isso também você pode pular. Vamos abrir aqui meu material, eu tenho que localizar. Temos. Isso é só para olhar a questão de tempestividade, não é isso? Exato. Deixa você olhar então, Pinheiro, rapidamente, a gente passa para o outro, depois a gente volta nesse processo. Esse é meio mais fácil você olhar aí rapidinho. Matheus, item 24. Bom, item 24, final 2007-15, Mário José Rossato Rolim, Marília ME. Aproveitando que todos esses processos que são do mesmo contribuinte, eles têm como pano de fundo a mesma situação vivenciada aqui nesse, num contexto amplo, o qual eu vou relatar aqui no meu voto. Então, final 2007-15, trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito relativo ao período compreendido entre as competências 12 de 2003 a 5 de 2005, atinente às contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, contribuintes individuais, alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa, outras entidades em fundos terceiros, no montante de 35 mil. Conforme consta no relatório fiscal, constituem fatos geradores que deram origem ao lançamento, as remunerações pagas aos segurados empregados, constantes em folhas de pagamento, e aquelas pagas a contribuinte individual, contador, em 2 casos declarados em GFIP, além da remuneração paga ao contribuinte individual na competência 8 de 2004, não declarado em GFIP e levantamento em NDC. É informado no relatório fiscal ainda a apreensão de documentos através de auto de apreensão, guarda e devolução de documentos, cópia do mesmo em conta juntada às folhas 34 e 35. Na condição de responsável solidário foi incluído o Jaguaré Esporte Clube, tendo em vista ter sido destinatário dos serviços prestados pela empresa, conforme notas fiscais. A fiscalização enquadrou a hipótese em questão no artigo 124, inciso 1º do CTN. Ambos os direitos passivos foram regularmente cientificados do lançamento fiscal, tendo apenas a empresa Maria José Rossato Rolim Marília ME apresentado impugnação tempestiva, na qual alega o seguinte: tendo em vista que os documentos apreendidos pela fiscalização e que serviram de base para o levantamento do débito em questão não foram devolvidos, está sendo obstruído o direito de defesa da empresa, sendo injusta e ilegal a estipulação de prazo para apresentação de recursos sem a devolução destes documentos, não reconhece como verdadeiros os fatos e valores aqui lavrados devido à falta substancial de provas documentais. Mediante o despacho de folhas 54 e 55, o órgão julgador encaminhou os autos à origem solicitando providências relacionadas à devolução à impugnante dos documentos apreendidos ou cópias dos mesmos, visando assegurar a possibilidade do exercício pleno do seu direito de defesa. Na sequência, o órgão lançador providenciou a devolução dos elementos objeto da apreensão, cientificando-se no mesmo ato a impugnante da reabertura do prazo para apresentação de defesa, quedando-se a mesma inerte, retornando o feito ao colegiado para análise e julgamento. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que considerou o lançamento procedente em parte com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades em fundos terceiros e a consequente retificação do valor lançado, conforme o discriminativo analítico de débito retificado. A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitado de apresentar adequadamente qualquer ato de defesa.
Na oportunidade, o recorrente pontuou que, como a empresa era a única responsável legal pelas atividades do estabelecimento e também pelos empregados que lá trabalhavam, ela, neste ato, assume toda a responsabilidade pelos fatos, informa que não será apresentado pelo devedor solidário Jaguaré Esporte Clube, que foi citado nesse processo, recurso voluntário próprio, servindo este para ambas as partes. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório. Juiz de admissibilidade, recurso voluntário ele é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade previstos no decreto 70.235, portanto, dele toma conhecimento. Preliminares e mérito, conforme narrado, trata-se de NFLD relativo ao período compreendido, entre as competências 2 de 2013, ó, 2 de 2003 a 5 de 2005, atinentes contribuições devidas pela empresa e contribuintes individuais, alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativas, outras entidades e fundos, no montante de 35 mil. Conforme consta no relatório fiscal, constitui os fatos geradores que deram origem de lançamentos, remunerações pagas aos segurados e empregados, constantes em folhas, e aquelas pagas a contribuinte individual, nos dois casos declarados em GFIP, além da remuneração paga ao contribuinte individual na competência 8/2004, não declarada em GFIP. Em sua impugnação, o contribuinte alegou que a fiscalização não teria devolvido os documentos que foram utilizados para o levantamento em questão, de modo que seria injusto e ilegal a estipulação de prazo para apresentação de defesa. Nesse sentido, pleiteou a devolução dos documentos, bem como a reabertura do prazo, e demais afirmou que não reconheceria os fatos e valores lavrados. Durante o curso do procedimento fiscal, verificou-se que os documentos apreendidos guardariam relação com a presente autuação, de modo que a não devolução do direito passivo de tais elementos poderia comprometer a regularidade do procedimento administrativo fiscal, em virtude de representar possível prejuízo ao exercício pleno do seu direito de defesa. Por essa razão, em atendimento ao determinado pela DRJ, mostrou-se necessário o retorno dos autos à DRF de origem para que se providenciasse o saneamento do feito, a devolução dos documentos apreendidos ou cópia dos mesmos e a reabertura do prazo de defesa. Tendo expirado um novo prazo para impugnação, sem que ocorresse qualquer manifestação por parte do direito passivo, os autos processos foram enviados à DRJ para apreciação. Sobreveio o acordo. Resumidamente, a decisão da DRJ foi pela improcedência das alegações de cerceamento de defesa, eis que a irregularidade fora sanada, com a devolução dos documentos e a reabertura do prazo para apresentação da defesa, não tendo contribuinte, mesmo após o saneamento do feito, contestado expressamente o lançamento. Houve, contudo, a exclusão das contribuições destinadas à outra entidade de fundo terceiros e a consequente retificação do valor lançado. O contribuinte interpôs recurso voluntário e informou que assumiria toda a responsabilidade pelos fatos, de modo que não seria apresentado pelo devedor solidário o recurso próprio servindo para ambas as partes o seu apelo recursal. Pois bem, com a opção dos autos, entendo que não lhe assiste razão. A começar, cabe destacar que o cessamento de direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbvio a ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A propósito, o princípio devido processo legal possui como núcleo mínimo a respeito às formas, que assegura a dialética sobre os fatos e imputações jurídicas. Para que ocorra cessamento de defesa, é necessário que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte e que lhe seja frustrado o direito de defesa. No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que foi providenciado o saneamento do feito com a devolução dos documentos apreendidos ou cópia dos mesmos e a reabertura do prazo de defesa. Dessa forma, o constato foi oportunizado ao contribuinte o devido processo legal e ampla possibilidade de instrução probatória, não havendo qualquer nulidade no feito. Friso que o exercício da ampla defesa, se não exercido, foi por opção da contribuinte, tendo sido outorgado durante o curso do processo administrativo, com o saneamento do feito, a mais ampla oportunidade para se manifestar e comprovar suas alegações, conforme destacado pela DRJ. A recorrente, apesar de ter em mãos os elementos para a elaboração da sua defesa, não formulou qualquer nova alegação, apesar de ter sido reaberto o prazo para apresentação de impugnação. Sua defesa limitou-se à reimpugnação genericamente formulada, resultando na aplicação de disposições do artigo 17 do decreto 7235, da portaria 10875, artigo 8º, pelas quais considera-se a não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada. Não basta, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores, eis que o artigo 17 do decreto exige a contestação do expresso, que a meu ver não ocorreu em relação ao crédito tributário exigido. Caberia fazer prova do alegado. Entendo que o lançamento em questão
cumpriu com os requisitos do artigo 142 do CTN, bem como do artigo 10 do Decreto 70.235. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Com o relator. Pinheiro. Acompanho. André. Acompanho. Rodrigo. André. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, no mérito, negar provimento ao recurso. 25. O item 25, final 2007-24. Ele é igual? É o mesmo contribuinte. Esse aqui trata de descumprimento de obrigação acessória, previsto no artigo 32, inciso 4º, parágrafos 1º e 3º da Lei 8.212. A empresa, conforme consta no relatório fiscal, declarou incorretamente em guia GFIP a alíquota de 3%, correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, quando o correto seria 2%. Foi aplicada a multa de R$ 1.195. O sujeito passivo, regularmente cientificado, apresentou impugnação, alegando que a utilização da alíquota de 3% foi adotada em decorrência de consulta formulada ao próprio órgão fiscalizador, solicita uma análise mais aprofundada do assunto, finaliza argumentando pela coerência da relevação do auto de infração, até que se realize um estudo mais aprofundado e que os percentuais aplicados não trouxeram prejuízo aos cofres do órgão. Sobreveio julgamento preferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido. A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs recurso voluntário, alegando que o presente feito deveria ficar suspenso, pois a ação fiscal que originou o presente auto de infração também originou outros autos de infração, assim como inúmeras NFLDs, havendo recursos interpostos pela empresa e que ainda estão pendentes de julgamento. Em seguida, os autos foram remetidos a esse conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve contra-razões ao relatório. Em juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, atende os requisitos, portanto, toma conhecimento. Preliminar e mérito. Compulsão aos autos, eu entendo que não assiste razão ao contribuinte. Sobre o pedido de suspensão do feito, entendo que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, salvo nas estritas hipóteses do artigo 6º, parágrafo 1º do anexo 2 do regimento interno deste Conselho. Não há norma que permita o sobrestamento do feito nas instâncias administrativas, inexistindo nos autos decisão judicial determinando especificadamente que o processo administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado prosseguimento ao feito. Para além do exposto, cabe descartar que todos os lançamentos constituídos sob a égide da mesma ação fiscal estão sendo julgados por esse relator na mesma sessão de julgamento, sendo que a decisão em relação a todos eles é pela negativa de provimentos recursos voluntários interpostos. Conforme decidido naqueles autos, foi oportunizado ao contribuinte o devido processo legal e ampla possibilidade de instrução probatória, não havendo qualquer nulidade. Ademais, não bastaria, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores objeto de lançamento, eis que o próprio artigo 17 do Decreto 70.235 exige a contestação expressa, o que não teria ocorrido em relação aos créditos tributários exigidos. Também ficou consignado que os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, havendo presentes dos requisitos do artigo 10 do Decreto 70.235, bem como observância contraditória da ampla defesa. Nesse sentido, tendo em vista que a recorrente se limita a requerer a suspensão do feito, não apresentando argumentos capazes de descaracterizar o trabalho efetuado pelo auditor fiscal, a consequência pela negativa de provimento do recurso interposto. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento. O próximo também da mesma contribuinte, final 2007, 59, item 26.
Status de NFLD, atinente às contribuições correspondentes à parte da empresa, 20%, a alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidente de capacidade laborativa, outras entidades e fundos e contribuições devidas pelos segurados e empregados não retidas. Conforme consta o relatório fiscal, constituinte de fatos geradores que derivam de lançamento, a remuneração paga a segurados e empregados, devidamente inscritos, a remuneração paga a contribuinte individual, ambos constantes em folha de pagamento declarados em GFIP. Encontra-se auto de apreensão dos seguintes documentos, aqui eu transcrevo. Na condição de responsável solidário foi incluído o Pacífico Esporte Clube, tendo em vista ser destinatário dos serviços prestados pela empresa. Ambos os sujeitos passivos foram regularmente cientificados no lançamento, tendo apenas a empresa Marília José Rolim Marília apresentado impugnação, no qual alega a mesma situação do primeiro, né, de que os documentos foram apreendidos pela fiscalização. Sobreveio julgamento proferido pela DRJ, que considerou o lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades e fundos e a consequente retificação do valor lançado. Aqui eu transcrevo a ementa. A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, procurando demonstrar a improcedência do lançamento, depôs recurso voluntário, repisando grande parte dos argumentos apresentados em impugnação no sentido de desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitado de apresentar adequadamente qualquer ato de defesa. De admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, toma conhecimento, preliminares e mérito. Aqui eu novamente faço um relatório da situação dos autos. E a DRJ entendeu que, embora não se encontrasse nos autos a comprovação da devolução dos documentos apreendidos, os mesmos não representam elementos indispensáveis ao exercício do direito de defesa por parte do sujeito passivo. Isso porque, em se tratando de contribuições declaradas em GFIP, e não sendo as mesmas objeto da apreensão havida, poderia a empresa utilizar as informações constantes em tais GFIPs para analisar os lançamentos efetuados pela fiscalização. Dessa forma, a empresa, tendo em suas mãos referidos documentos, dispõe de todos os elementos necessários à análise e eventuais impugnações dos valores lançados pela fiscalização, eis que a GFIP conta com os valores individualizados das remunerações pagas pela empresa e seus respectivos beneficiários. O contribuinte, por sua vez, interpôs recurso voluntário, reiterando seus argumentos de defesa, com opção nos autos, entende que não lhe assiste razão. Aqui também faço mesmo considerações acerca do cerceamento do direito de defesa, e no caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, e isso conforme esclarecido pela DRJ, as contribuições objeto presente lançamento foram devidamente declaradas em GFIP, não tendo sido esse documento objeto de apreensão pela fiscalização. A propósito, a prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do lançamento quando não figurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. A devolução do direito passivo de documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução apenas nessas circunstâncias em prejuízo concreto ao interessado, com a consequente caracterização do cerceamento ao seu direito de defesa. Dessa forma, uma vez que a recorrente tinha em mãos os elementos necessários à elaboração de defesa específica dos itens objetos de sua discordância, em razão de possuir acesso aos documentos indispensáveis para combater o presente lançamento, não há que se falar em nulidade. Por consequente, sua defesa limitou-se à resignação genérica de improcedência do feito, né, motivo pelo qual considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Não basta, pois, a alegação genérica. Entendo que o lançamento seguiu os requisitos do artigo 142 do CTN, do artigo 10 do decreto 70235, motivo pelo qual estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, eu entendo que os documentos que foram preendidos, e como não há notícia de sua devolução nos autos, eles não são indispensáveis ao exercício do direito de defesa da recorrente. É isso que o lançamento foi efetuado com base na GFIP, e este documento, sim, não foi apreendido. Clébison. Só um momento.
Doutor Matheus, então, os documentos apreendidos não tinham relação com esses necessários à defesa, nesse caso aqui, desse processo? Eu entendo que como a GFIP não foi apreendida, que foi feito com... Do primeiro processo do mesmo contribuinte que foi devolvido, né? Nesse aqui não consta essa devolução, e aí a DRJ entendeu que como o lançamento foi feito com base na GFIP, e este documento não foi apreendido, não ficou impossibilitada a defesa. Então esse aqui é diferente porque não há devolução desses documentos. E aí a DRJ falou, ao contrário dos outros processos, né, em que houve a devolução, neste aqui, apesar de não ter ocorrido, não são documentos indispensáveis ao exercício do direito de defesa. Mesmo porque é a GFIP que o próprio contribuinte envia. Então, mesmo que tivesse apreendido alguma coisa em papel, ele tem acesso a isso. Como é que fica? É GFIP. Esse foi o fundamento da RJ que eu segui. Ele tem que ter acesso à GFIP. As GFIPs não foram apreendidas, né? Isso. E ele não comprovou o prejuízo e o nexo em relação àqueles documentos que foram apreendidos. Então não teria esse nexo com os documentos, então, essa prova, né? Ele apenas faz essa alegação, mas ele não traz uma prova de que aquele documento apreendido seria indispensável ao exercício da sua defesa. Ele traz uma alegação mais genérica. Tá, está bem. Da minha parte, eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Pedro, Acompanho. Andréia, Acompanho. por unanimidade, rejeitar as preliminares, no mérito negar provimento. O 27. O item 27, mesma contribuinte, Maria José Rossato Rolim Marília, 2007, final 2007, 28. Esse aqui trata-se de NFLD, atinentes de contribuições correspondentes à parte da empresa, alíquota para financiamentos, benefícios concedidos em razão do grau de incidência, incapacidade laborativa e outras entidades e fundos. Tem aqui nesse processo auto de apreensão e guarda, o sujeito passivo alega a mesma situação do anterior, que os documentos foram apreendidos, o lançamento foi considerado procedente com a manutenção do crédito tributário. O contribuinte ele recorre alegando, igual anteriormente, no sentido de desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitado de apresentar adequadamente qualquer ato de defesa. Aqui também, embora não tenha comprovado nos autos a devolução desses documentos, a mesma situação do anterior, eles não seriam dispensáveis a esse exercício do direito de defesa, eis que foi feito com base na GFIP, que consta com os valores individualizados, documento este do próprio contribuinte. Não houve aqui a comprovação do nexo de causalidade entre os documentos apreendidos, e o exercício do direito de defesa. Então eu entendo aqui que o lançamento ele preencheu os requisitos do artigo 142 do CTN, o artigo 10 do decreto 70.235, a devolução ao sujeito parte dos documentos apreendidos pela fiscalização faz necessário desde que os documentos mostrem indispensáveis à elaboração da impugnação. O que caracterizaria o cessamento do seu direito de defesa, situação essa não comprovada aqui nos autos. Então, estou conhecendo o recurso para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cléberson. Acompanho o relator. Acompanho. Pedro, Acompanho. 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 por unanimidade, rejeitar as preliminares, no mérito negar provimento. 28. Item 28, final 2007-13, a mesma contribuinte, Maria José Rossato. Esse aqui, presidente, resumindo, como a gente está tratando aqui de mesmo contexto de acusação fiscal, houve a devolução dos documentos e a reabertura do prazo para apresentação de defesa, não tendo o contribuinte, mesmo após o saneamento do feito, contestado expressamente o lançamento. Então eu verifico aqui que não houve o cerceamento do direito de defesa. Além disso, a resignação
formulada pelo contribuinte foi genérica. Estou entendendo aqui que o lançamento obedeceu aos artigos 142 do CTN e artigo 10 do decreto 7235. Então, não vejo essa nulidade. Houve a devolução dos documentos, houve a reabertura do prazo para apresentação de sua defesa, sem que o sujeito passivo se manifestasse. Então, eu estou conhecendo do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. 28, final 2007, 13. Cleverson. Acompanho o relator. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade, rejeitar as preliminares no mérito negar provimento. 29. O 29 é a mesma situação deste processo anterior. Houve o retorno dos autos à origem. Houve a devolução dos documentos e a reabertura do prazo para apresentação de defesa, não tendo a contribuinte, mesmo após o saneamento do feito, contestado expressamente o lançamento. Então, eu entendo que foi oportunizado aqui o contribuinte o devido processo legal. A nulidade ela foi sanada com a devolução dos documentos apreendidos e a reabertura do prazo de defesa. A alegação também é genérica, entendo que preencheu o artigo 142 do CTN e o artigo 10 do decreto 7235. Então, eu estou conhecendo do recurso voluntário para rejeitar as preliminares, no mérito, negar-lhe provimento, item 29, final 2007, 80. Nério. Robertos. Cleverson. Acompanho. 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 Rejeitar as preliminares no mérito negar provimento. O último aí, 30. Bom, o item 30 também é do mesmo contribuinte, mesmo contexto do anterior. Esse aqui também houve o sanamento da irregularidade com a devolução dos documentos e a reabertura do prazo para apresentação de defesa, não tendo a contribuinte, mesmo após o saneamento do feito, contestado expressamente o lançamento. Eu entendo aqui que preencheu o artigo 142 do CTN, o artigo 10 do decreto 7235. Então, da mesma forma que os anteriores, estou conhecendo do recurso voluntário para rejeitar os preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleverson. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade. Então, todos eles, da mesma contribuinte, rejeitaram as preliminares e no mérito negar provimento. Só teve o 27, que é rejeitar a preliminar, certo? O 25 é preliminar também. Mas peraí, o 27 é AS ou A? Acho que eu confundi. Só começar aqui. O 24 é as preliminares, o 25 é a preliminar, o 26 as preliminares, 27 as preliminares, 28 as preliminares, 29 as preliminares e 30 as preliminares. Apenas o 25 É só 25, é que eu falei no seria a preliminar. Perfeito. E negar provimento no mérito. Ok. O item, voltando agora, Pinheiro, no seu lado. Sim, ao 23. Isso. Eu verifiquei as datas no processo. Nas folhas são aquelas mesmo. Dia 17 de março e 17 de abril. Tá? A portaria do Ministério do Planejamento e Gestão, Orçamento e Gestão é a 855, de 26 de dezembro de 2007.
e ela fala apenas em feriados para março, no dia 21, como ponto facultativo, e no dia 21 de abril, Tiradentes, feriado nacional. A cientificação, dia 17/3/2008, foi uma segunda-feira. A contagem começa dia 18 e encerra daí dia 16, quarta-feira. Dia 17 é o 31º dia. Então é intempestivo. Eu verifiquei aqui tem o site da FEBRABAN para tentar verificar feriado municipal, não localizei nada. Então, o encaminhamento é pelo não conhecer, por intempestivo. Conhecido por intempestividade. 23. Cleverson. Nesses termos, eu acompanho o relator. Né? Acompanho o relator para não conhecer. Andréa. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar. Não conhecendo o recurso voluntário por intempestividade. Com isso, a gente encerrou a pauta de hoje à tarde. Vamos dar uma parada aqui no vídeo.